queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos aqui resolvendo questões da banca Universa. Já fizemos 3 blocos, agora vamos ao último para encerrarmos este mini curso e entendermos o que esta banca quer de você nos concursos públicos. Vejamos a tela por gentileza. Olha só o que diz aqui a questão de número 7. Ele fala assim, ó, o trecho, a campanha mundial da Plan por ser menina acontece em mais de 50 países, chamando a atenção para a necessidade de se efetivarem políticas públicas na busca de serem garantidos os direitos das meninas dentro da igualdade e da justiça de gênero. Ele fala que poderia ser escrito sem que haja alteração de sentido nem infração à norma padrão da seguinte forma. Meus queridos amigos, olha para mim o que ele fala na letra A. Concentra primeiro na parte gramatical. Tudo bem? Olha o que ele fala. A campanha mundial da Plan por ser menina acontece em mais de 50 países. Beleza? Aqui tá bacana, nada de alterar. Chamando a atenção, veja que está do mesmo jeito, para a necessidade de serem efetivadas políticas públicas. Quem é que serão efetivadas? Políticas públicas. Olha aqui o sujeito concordando com o verbo lá atrás, bonitinho. Políticas públicas com o propósito de se garantirem os direitos das meninas dentro da igualdade e da justiça de gênero. Olha só, garantirem os direitos das meninas, ou seja, os direitos das meninas vão ser garantidos. Por isso que esse verbo está no plural, para concordar com isso aqui, ó, os direitos das meninas dentro da igualdade e da justiça de gênero. Perceba que aqui nesse trecho, aparentemente está tudo correto. Vou marcar aquela bolinha aqui no canto, dá quase certeza. A gente vai se certificar disso nas outras alternativas. Por ser menina, a campanha mundial da Plan parou aqui. Veja só que ele fala agora, a campanha mundial da Plan, e ele fala que a campanha mundial da Plan acontece, e ela acontece por quê? Acontece por ser menina. Só que agora esse por ser menina não tem mais o mesmo sentido, porque a ideia desse por ser menina era o nome da campanha mundial. E quando deslocado, já não preserva o mesmo sentido. Mas veja comigo, por gentileza. A campanha mundial da Plan acontece em mais de 50 países, chamando a atenção, parou bem aqui, porque essa crase aqui, ó, ela está incorreta. Veja só que aqui ele coloca chamando a atenção sem crase, porque quem chama, chama algo, chama a atenção sem crase. Ou seja, mais um problema aqui para a gente saber que está errado. E ele continua, para a necessidade de efetivarem políticas públicas com o propósito de garantirem os direitos das meninas dentro da igualdade e da justiça de gênero. Mas já encontramos aqui 2 defeitos, suficiente para dizer que está errado. Letra C. A campanha mundial da Plan por ser menina acontece em mais de 50 países. Chamada a atenção para a necessidade, parou aqui. Chamada a atenção. Veja que esse chamada, feminino e singular, não está concordando com ninguém. Não é a campanha chamada a atenção. A ideia aqui deveria ser gerúndio. Olha só, igual ele colocou aqui, ó, chamando a atenção, convocando para. Não é verdade? Esse chamada ficou fora de contexto. A atenção para a necessidade de se efetivarem políticas públicas na busca de serem garantidos os direitos das meninas dentro da igualdade e da justiça de gênero. O problema está nesse chamada. Então, aqui na letra C, temos novamente um equívoco. Letra D. Na busca de serem garantidos os direitos das meninas dentro da igualdade e da justiça de gênero, veja que ele deslocou uma expressão. A campanha mundial da Plan por ser menina acontece, olha essa vírgula aqui, ó, porque o que acontece? Quem é que acontece? Quem acontece é a campanha mundial da Plan por ser menina. Isso que eu acabei de sacar para você é o sujeito, e você sabe que eu não posso separar o sujeito do verbo por vírgula, ou seja, errado. E por fim, na letra E, na busca de serem garantidos os direitos das meninas dentro da igualdade e da justiça de gênero, a campanha mundial da Plan por ser menina acontece de novo. Olha aqui mais uma vez o sujeito separado do verbo por vírgula. Tudo bem? O que mostra que está errado e ratifica, portanto, que a alternativa correta é a letra A. Tudo bem? A banca IADES, ela tem algo de favorável em relação a esse tipo de questão. Por quê? Porque ela deixa muito claro, em alternativas como esta, a parte da correção gramatical. Veja que a gente nem perdeu muito tempo comparando o sentido, porque eles já colocam trechos com defeitos gramaticais ou defeitos de coerência, coesão, como foi o caso daquele chamada. Tudo bem? Não é de grande problema, não é de grande dificuldade. A maior parte dos candidatos que se dá mal nesse tipo de questão é porque perde muito tempo comparando o sentido, tudo bem? Coisa que você já sabe, você que está agora vacinado, você não vai fazer, tudo bem? Vejamos a tela mais uma vez, então. Olha o que fala a próxima questão. Ele fala assim, ó, assinale a alternativa que apresenta após os 2 pontos
reescrita de trecho do texto que esteja gramaticalmente correta e preserve o seu sentido original. Ele quer que você encontre possibilidades aqui que possam substituir. Olha como é que ele fala na letra A. Por ser menina no Brasil, crescendo entre direitos e violências. Aí ele coloca assim, ó, por ser menina no Brasil, crescendo em direitos e violências. Pessoal, a grande mudança está aqui, ó, entre e em. Quando ele fala aqui, ó, crescendo entre direitos e violências, significa o seguinte: uma menina no Brasil, ela cresce, e ela cresce em meio a direitos e em meio a violências. A violência existe, os direitos existem, e ela cresce em meio a tudo isso, ela cresce entre o direito e a violência. Agora, quando fala crescendo em direitos e violência, é como se ela estivesse evoluindo em direitos e violência. Ela está crescendo, como se fosse assim, Jesus crescia em graça e em sabedoria, ou seja, ele crescia dentro dele. A graça e a sabedoria, aquilo era cultivado. E aqui, crescendo em direitos e violência, significa estar se cultivando na menina o direito e a violência. Nada a ver. Letra A, portanto, errado. Letra B. Foram ouvidas 1.771 meninas de 6 a 14 anos de idade. Veja que na reescritura coloca-se assim, ó. Foram ouvidas 1.771 meninas, tá bacana até aí, beleza? Agora ele fala assim, ó, com idade entre 6 e 14 anos. A grande marca aqui de comparação que nós precisamos ter está aqui, ó, de 6 a 14 anos de idade e com idade entre 6 e 14 anos. É a única mudança que eu tenho. E quando ele fala meninas de 6 a 14 anos de idade, são meninas que estão desde os 6 até os 14 anos de idade. Ou seja, meninas que têm entre 6 e 14 anos de idade. Aparentemente, essa daqui é a minha opção correta. Vamos marcar aqui no canto, então, aquela bolinha. Vamos ver as demais, vamos conferir. Foram ouvidas 1.771 meninas de 6 a 14 anos de idade. Olha como é que ele fala agora. Ouviu-se 1.771 meninas. Para aqui para mim. Olha a minha locução verbal aqui de voz passiva. Ó. Foram ouvidas, ser com particípio. Quem é que foram ouvidas? 1.771 meninas de 6 a 14 anos de idade. Beleza? Veja para mim que o núcleo desse sujeito é a palavra meninas, feminina e plural, para concordar com foram ouvidas perfeitamente. Só que na reescritura ele coloca assim, ó. Ouviu-se 1.771 meninas. Presta atenção comigo. Quem ouve, ouve algo. Ouve o quê? 1.771 meninas de 6 a 14 anos de idade. Que você chamaria de objeto direto, se não fosse a presença deste ser aqui, ó. Este ser que neste caso é uma partícula passivadora, que tem por missão transformar aquele que seria o objeto direto em um, claro, sujeito paciente. E se ele é sujeito paciente, pessoal, o núcleo aqui é plural, então o verbo também deveria estar no plural. O correto não é ouviu-se, mas o correto seria ouviram-se. Motivo pelo qual a letra C também está incorreta. Letra D, a título de exemplo. E ele coloca como opção só para dar um exemplo. O problema está aqui, ó, no pra. Esse pra, apesar de muito recorrente, ele é coloquial, tudo bem? Ele não é algo de dentro da nossa norma culta. Então sabemos também que essa opção aqui, ó, ela é inválida. E por fim, ele coloca assim, ó, a pesquisa revelou também que, de cada 5 meninas, uma conhece. Olha como é que ele coloca. A pesquisa revelou também de que, primeiro passo, quem revela, revela algo. Essa preposição não poderia estar aqui. Tudo bem? E ele acrescentou essa preposição sem motivo, porque não é quem revela, revela de algo. Ou seja, errado. Alternativa correta, portanto, letra B de volta. Você já percebeu que a banca IADES, que a Universo e a IADES se assemelham muito? A banca IADES, ela muitas vezes faz esse tipo de questão. E você precisa estar atento a essa parte gramatical. Vamos à sequência? Olha como é que ele coloca na questão de número 9. Está dito o seguinte. Considere os seguintes períodos do texto 1. As meninas contaram que gostam de ser meninas e sonham com um futuro no qual a educação, a saúde, o cumprimento dos direitos, a solidariedade e o respeito às diferenças possam ser realidades para todas as meninas e todos os meninos. Mas elas denunciam um contexto de gritantes desigualdades de gênero, que acaba prejudicando o pleno desenvolvimento de suas habilidades para a vida. Ele fala o seguinte, assinale a alternativa que indica trecho dos períodos apresentados,
que esteja gramaticalmente correta e que preserve o sentido original da informação textual. Ele quer, então, um trecho retirado do texto que mantenha o mesmo sentido, a mesma informação e a correção gramatical. Olha como é que ele coloca na primeira opção. As meninas contaram de que gostam de ser meninas que sonham com o futuro. Presta atenção aqui, ó. Quem conta, conta algo. Essa preposição não podia estar aqui, ó. E se você olhar lá no texto original, veja que essa preposição não está aqui, ó. Beleza? Ela não está aqui. Agora, lá na frente, eu já tenho a preposição do verbo gostar, porque quem gosta, gosta de. E olha aqui a preposição de bem aqui. Beleza? Então, o problema é já na letra A, com uma preposição a mais. Tudo bem? Olha para mim, por favor, o que ele fala na letra B de bola. Diz assim, ó. Gostam de ser meninas e sonham com um futuro no qual a educação, a saúde pudessem ser realidades para todas as meninas e todos os meninos. O que eu tenho de perceber aqui? Ó? Primeiro passo. Gostam de ser meninas. Massa. Isso já está lá no texto. Ó. Gostam de ser meninas. E sonham com um futuro no qual a educação, a saúde, e aí ele vai falando, né? No qual a educação, a saúde, o cumprimento dos direitos, a solidariedade e o respeito às diferenças possam ser realidades. Repara para mim aqui, ó. Possam. E aqui ele coloca pudessem. Qual que é a diferença entre esse possam e o pudessem? Porque esse pudessem diz respeito ao pretérito. E o possam não. O possam é uma perspectiva de presente, tudo bem? Então eu tenho um problema aqui agora ligado ao tempo verbal, porque mudou a informação. Pudesse é porque ia ser, mas não vai ser. Então, errado também. Letra C de casa. Possam ser realidades a todas as meninas. Repara aqui o sinal indicativo de crase aqui, ó. Como é que eu vou colocar uma preposição a mais um artigo a no singular se a expressão todas as meninas e meninos, primeiro, feminina e plural, e segundo, nem admitiria a presença de um artigo. Aqui é sem crase, tudo bem? Possam ser realidades a todas as meninas sem crase. Letra C, errado. Letra D. Realidades para todas as meninas e todos os meninos. No entanto, ponto e vírgula bem aqui. Veja que lá no texto ela coloca, em vez de ponto e vírgula, coloca um ponto final e é um mas. Essa possibilidade é válida? É. O no entanto pode substituir o mas? Pode. Elas denunciam um contexto de gritantes desigualdades de gênero. O ponto e vírgula pode? Pode. Posso trocar o mas por no entanto? Posso. Mudei aqui de maiúscula para minúscula? Mudei. Então essa daqui aparentemente é a nossa opção válida. Vamos ver, por favor, então, a letra E de escola. Portanto, elas denunciam um contexto de gritantes desigualdades de gênero. Mas veja que aqui, ó, era um mas. Esse mas é uma conjunção adversativa. Ao passo que o portanto é uma conjunção conclusiva. Tudo bem? Então, a letra E também está errada. Marcamos, portanto, a letra D de dado. Veja que a questão é semelhante à outra, só que agora com alguns detalhes diferentes. O primeiro deles, os erros estavam aqui, ó. Mudança de tempo verbal de presente para pretérito, que muda a informação original. Mudança de conjunção do mas para o no entanto, que muda... do mas para o portanto, que muda a informação original. Fora alguns outros erros gramaticais, como a crase que foi aqui assinalada. Tudo bem? Vamos de novo à tela, então. Olha o que está dito na próxima questão. 10. Considerando o trecho, dia 11 de outubro, dia instituído pela ONU como Dia Internacional da Menina, assinale a alternativa em que o vocábulo recebe acento gráfico pelo mesmo motivo que é a palavra sublinhada. Se eu pegar a palavra instituído e vou fazer a separação silábica, o meu resultado é esse aqui, ó. Instituído. Essa é a minha separação, tudo bem? O que eu tenho instituído? Eu tenho duas vogais juntas que na separação silábica se separaram. O nome disso aqui, ó, hiato. Beleza? Neste meu hiato, a vogal I é a segunda vogal do hiato. Lembre-se, a regra de acentuação do hiato só vale para quando a vogal I ou a vogal U está ocupando a posição de segunda vogal do hiato. A primeira vogal do hiato é a vogal U.
A segunda vogal do hiato é a vogal I. Isso vale porque o I é a segunda vogal do hiato. Tudo bem? Então a palavra instituído é uma palavra acentuada por ser hiato. Cuidado! A palavra instituído, vou até colocar para você aqui, ó. Essa palavra é paroxítona. Mas não é acentuada por ser paroxítona. Tudo bem? A palavra instituído, ela é acentuada com base na regra do hiato. Regra do hiato. Legal? Vou colocar para você aqui, ó, justificativa. Para a acentuação. Legal? Beleza? Então eu preciso arrumar uma opção que pelo menos apresente um hiato. Vamos aqui analisar. Humanitária. Se eu faço separação, humanitaria. Veja para mim que nem hiato eu tenho nessa acentuação. Segue. Política. Não apresenta hiato. Violência. Violências. Não apresenta hiato. Saúde. Opa! Aqui apresenta hiato. E por fim, a última opção aqui, ó, gênero. Gênero. Também não apresenta hiato. Tudo bem? A minha opção, portanto, é a letra D de dado, que é a minha opção em que há representação de um hiato. Só que agora a diferença é que neste caso aqui o hiato é feito com a vogal U, o que também é válido, não é verdade? Eu posso acentuar a vogal I ou a vogal U, desde que ela seja, olha só, veja comigo, a segunda vogal do hiato. A primeira vogal do hiato é a vogal A, segunda vogal do hiato é a vogal U. Para quem não se lembra, hiato, duas vogais juntas que na separação silábica se separam. Legal? As demais opções. Humanitária. Por que humanitária é acentuada? É uma paroxítona que é terminada em ditongo, que é a mesma justificativa para a acentuação da palavra violências. Tudo bem? Vou fazer assim para você, para a gente poder botar as justificativas aqui na frente. É a mesma justificativa da palavra violências. Política e gênero são palavras que são, vou marcar aqui para você, proparoxítonas. Tudo bem? E toda proparoxítona é acentuada. Legal? Vamos à sequência, por gentileza. Próxima questão. É este texto que está aqui apresentado. Esses números em negrito são os números das linhas, só para que a gente se situe, para que a gente se organize, tudo bem? Vamos à sequência, então. Olha só o que ele fala o texto. Leia comigo. São duas éticas. A que brota da contemplação das estrelas perfeitas, imutáveis e mortas, a que os filósofos dão o nome de ética de princípios. E a ética que brota da contemplação dos jardins imperfeitos e mutáveis, mas vivos, a que os filósofos dão o nome de ética contextual. Os jardineiros não olham para as estrelas. Eles nada sabem a respeito das estrelas, que alguns dizem já ter visto por revelação dos deuses. Como os homens comuns não veem essas estrelas, eles tendem a acreditar na palavra dos que dizem já as ter visto longe, muito longe. Os jardineiros só acreditam no que seus olhos veem. Pensam a partir da experiência. Pegam a terra com as mãos e a cheiram. Vou aplicar a metáfora a uma situação concreta. Uma mulher está com câncer em estado avançado. É certo que ela morrerá. Ela suspeita disso e tem medo. O médico vai visitá-la. Olhando do fundo de seu medo, no fundo dos olhos do médico, ela pergunta: doutor, será que escapo desta? Está configurada uma situação ética. Que é que o médico vai dizer? Se o médico for um adepto da ética estelar de princípios, a resposta será simples. Ele não terá de decidir ou escolher. O princípio, é claro,
dizer a verdade sempre. A enferma perguntou: a resposta terá de ser a verdade. Ele então responderá: não, a senhora não escapará desta. A senhora vai morrer. Respondeu segundo um princípio invariável para todas as situações. A lealdade a um princípio o livra de um pensamento perturbador. O que a verdade irá fazer com o corpo e a alma daquela mulher? O princípio, sendo absoluto, não leva em consideração o potencial destruidor da verdade. Mas, se for um jardineiro, ele não se lembrará de nenhum princípio. Ele só pensará nos olhos suplicantes daquela mulher. Pensará que a sua palavra terá de produzir a bondade. E ele se perguntará: que palavra eu posso dizer que, não sendo um engano, como a senhora breve estará curada, cuidará da mulher como se a palavra fosse um colo que acolhe uma criança? E ele dirá: você me fez essa pergunta porque você está com medo de morrer. Também tenho medo de morrer. Aí então, os dois conversarão longamente, como se estivessem de mãos dadas, acerca da morte que os dois haverão de enfrentar. Como sugeriu o apóstolo Paulo, a verdade está subordinada à bondade. Duas éticas. A única pergunta a se fazer é: qual delas está mais a serviço do amor? Excelente texto, texto muito bonito, texto contemplativo. Vejamos o que diz a próxima questão que ele apresenta. Com referência às estruturas linguísticas do texto, assinale a alternativa correta. E o examinador pergunta o seguinte: o pronome sua, na linha 33, remete ao termo daquela mulher, na linha 32, ou seja, dela. Vejamos ali no texto o pronome sua, o que ele diz. Linha 33 está aproximadamente por aqui, ó. Ele fala o seguinte: pensará que a sua palavra terá de produzir a bondade. Vejamos o que ele fala aqui, ó. A lealdade é um princípio que o livra de um pensamento perturbador. O que a verdade irá fazer com o corpo e a alma daquela mulher? A princípio, sendo absoluto, não levará em consideração o potencial destruidor da verdade. Mas se for um jardineiro, ele não se lembrará de nenhum princípio. Ele só pensará nos olhos suplicantes daquela mulher. Pensará que a sua palavra, a palavra de quem? Do jardineiro. Ou seja, pensará que a sua palavra, que é a palavra do jardineiro, terá de produzir a bondade em relação à mulher. Ele fala o seguinte, que o pronome sua remete ao termo daquela mulher. Não remete daquela mulher, remete ao jardineiro. Vou colocar para você aqui, ó. Portanto, opção inválida. Tudo bem? Próxima alternativa diz o seguinte, ele fala: a construção a que empregada na linha 1 e na linha 2 tem o mesmo sentido e a mesma função sintática nas duas ocorrências. Vejamos lá na linha 1 e na linha 2. São duas éticas. A que brota da contemplação das estrelas perfeitas, imutáveis e mortas. A que os filósofos dão o nome de ética de princípios. Preste atenção. São duas éticas. Quando ele fala a que brota, é aquela... Vou colocar aqui em cima para você. Aquela que brota da contemplação das estrelas perfeitas. Quem é que brota da contemplação das estrelas perfeitas? Aquela ética. Ou seja, este meu que aqui está, ele vai desempenhar a função. Primeiro, ele é um pronome relativo que está retomando o aquela, tudo bem? E mais que isso, ele vai ser o sujeito do verbo brota, tudo bem? São duas éticas. Aquela ética que brota da contemplação das estrelas perfeitas, imutáveis e mortas. A que, de novo, olha só, aquela que os filósofos dão o nome de ética dos princípios. Espera aí, gente. Quem é que dá o nome? Os filósofos. Então eu já sei de uma coisa. Os filósofos aqui neste meu texto é o meu sujeito. E se ele é o sujeito, eu já sei que esse que é qualquer coisa na face da terra, menos o sujeito. Lembre-se que a leitura do meu texto é: os filósofos dão à ética o nome de ética dos princípios. Peraí. Quem dá algo. Dá o quê? O nome de ética dos princípios. Ele dá isso aqui, ó. Objeto direto. Tudo bem? Mas só que quem dá algo
alguém e dá a quem? A ética. Por isso que ele está aqui, ó, com essa preposição a, tudo bem? No caso aqui, esse a que aqui está diz respeito. Esse a que aqui está diz respeito a essa preposição. Ou seja, aqui eu tenho um objeto indireto. Tudo bem? Então, naturalmente, eu vejo que não é a mesma função sintática. Legal? É errado. Legal? Próxima alternativa eu falo o seguinte. Nas linhas 15 e 16, seria inserido um erro gramatical caso se reescrevesse o médico vai visitá-la da seguinte forma. O médico a vai visitar. Primeiro passo. Veja que aqui eu tenho uma locução verbal. Vou marcar para você aqui, ó. Vai visitar. E quando eu tenho uma locução verbal, lembre-se que eu tenho aqui a presença do verbo que eu chamo de verbo auxiliar e eu tenho aqui a presença do verbo principal. Pensando nos quesitos de colocação pronominal, onde é que eu poderia colocar este pronome? Aqui pode, vou colocar para você assim, ó. Aqui pode, aqui pode e aqui pode também. No caso dessa locução verbal, em que este verbo aqui, ó, ele está no infinitivo. E mais que isso, aqui atrás não há fator de atração. Lembra que colocação pronominal tem a ver com esse papo de fator de atração? Então eu sei de uma coisa. Essa possibilidade, o médico vai visitá-la ou o médico a vai visitar, são possibilidades válidas. E ele fala que seria inserido um erro gramatical. Errado. Beleza? Letra D. Nas linhas 22 e 24, os dois pontos estão empregados pela mesma razão. Vejamos lá, linha 22 e linha 24. Ele fala o seguinte, olha aqui na linha 22, está aqui, ó. E o da linha, quer dizer, o da linha 22 está aqui e o da linha 24 está aqui. Ele fala que o sinal de dois pontos está empregado pela mesma razão, pelo mesmo motivo. Olha só, se o médico for um adepto da ética de princípios, a resposta será simples. Ele não terá de discutir ou escolher. O princípio é claro, dizer a verdade sempre. Primeiro passo, esse dizer a verdade sempre explica o princípio. Por isso que esses dois pontos estão aqui. Legal? Agora olha para mim lá na frente. Ele então responderá dois pontos. E o que vem depois desses dois pontos, a senhora não escapará desta, isso aqui é uma fala. Então, peraí. Aqui atrás eu tenho uma explicação. Lá na frente eu tenho uma fala. Então é o mesmo motivo? Não. Então, se A está errada, se a B está errada, se a C está errada, se a D está errada, sobrou a letra E. Na linha 13, a palavra metáfora a que se refere o autor é a relação de semelhança estabelecida por ele entre, de um lado, a ética dos princípios e as estrelas, o imutável, o morto, o abstrato e o invisível, e de outro, a ética contextual, os jardins, o mutável, o vivo, o concreto, o visível. Vejamos comigo aqui, ó. Ele bota aqui a palavra metáfora, aqui, ó. Vou aplicar uma metáfora. Vou aplicar a metáfora à situação concreta. Que metáfora? Vejamos, estava lá no começo. São duas éticas. Olha aqui que importante. A que brota da contemplação das estrelas perfeitas. A ética imutável, morta. A que os filósofos dão o nome de ética dos princípios. E a ética que brota da contemplação dos jardins imperfeitos e imutáveis, mas vivos, a que os filósofos dão o nome da ética contextual. Veja que ele comparou os dois. Os jardineiros não olham para as estrelas, eles nada sabem a respeito das estrelas, que alguns dizem já ter visto por revelação dos deuses. Como os homens comuns não veem essas estrelas, eles tendem a acreditar na palavra dos que dizem já as ter visto longe, muito longe. Os jardineiros só acreditam no que os seus olhos veem. Pensam a partir da experiência, pegam a terra com as mãos e a cheiram. E aí quando ele fala, vou aplicar a metáfora à situação concreta, a uma situação concreta, significa o seguinte, essa metáfora inicial que ele falou das duas éticas, ele vai colocar numa situação concreta, e a situação concreta é essa da mulher com câncer avançado. E que uma ética diz que deve se falar a verdade, e que a outra ética diz que se deve acalentar esta mulher. Beleza? Justamente, então, essa metáfora é essa comparação. Então, de fato, a letra E é a minha alternativa correta
a ser marcada. Tudo bem, meus queridos? Dessa forma, portanto, eu encerro com vocês esses 4 vídeos, este mini curso em exercícios de questões recentes da banca IADES. Espero que você tenha aproveitado e espero mais ainda que você tenha entendido o que esta banca quer de você no próximo certame. Tudo bem? Então, um forte abraço. Até a próxima.